Paz seja sobre a sua vida, Deus te abençoe, Deus te prospere. Estamos agora entrando na aula introdutória sobre o Evangelho segundo Mateus. Vamos entender alguns aspectos gerais deste Evangelho, depois iremos esmiuçar os capítulos principais, os pontos mais importantes, os mistérios que devem ser revelados, compreendidos por nós, o propósito que Cristo estabeleceu dentro deste evangelho e por isso, e para isso, usou o evangelista Mateus para escrever, também apóstolo, para escrever sobre esse evangelho, um pouco da história de Jesus. Tá? Então, o título do evangelho segundo Mateus é o próprio Mateus, que significa presente do Senhor. Era o outro nome de Levi. Mateus 9, versículo 9. O publicano que deixou tudo para seguir Cristo. Lucas 5, versículo 27 e 28. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Capítulo 10, versículo 3. Marcos 3, 18. Lucas 6, 15. Atos 1, 13. Em sua própria lista dos 12, ele chama a si mesmo explicitamente publicano. Ele identifica-se para mostrar a mudança que houve na sua vida quando ele conheceu Jesus e quando o Senhor chamou ele para o apostolado. Então, no capítulo 10, versículo 3, você vê ele falando desta maneira. Em nenhum outro lugar nas Escrituras o nome Mateus é associado a publicano. Os outros evangelistas sempre usam seu nome anterior, quer dizer, Levi, ao falar de seu passado pecaminoso. Identificar-se dessa maneira é uma evidência de humildade por parte de Mateus, tal como acontece com os outros 3 evangelhos. Essa obra é conhecida pelo nome de seu autor. Então perceba bem, ele é tão humilde, ele aprendeu tanto com Jesus, e a principal característica que Cristo queria que os discípulos e apóstolos absorvessem dele era justamente a humildade. Tanto é que o Senhor fala no próprio evangelho que Mateus escreve, ele fazendo um convite. E o convite dele é que eles aprendessem dele a ser manso e humilde de coração. Parece-nos que Mateus aprendeu a lição, aprendeu essa matéria da humildade e tornou-se alguém humilde. Por quê? Geralmente nós queremos anunciar as coisas boas que fizemos, as coisas maravilhosas que nos tornam grandes, poderosos, boas pessoas diante das outras. Ninguém quer falar dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, das suas faltas. Ninguém quer fazer isso. Mateus, ele coloca seu nome e apresenta-se de como ele era antes de conhecer Jesus. Ele não tem vergonha de fazer isso. Ele faz com toda a calma. Por quê? Ele está andando com Jesus e não tem nada que temer. Por isso, nós observamos o que está escrito na carta a Timóteo por Paulo, Procura apresentar-te aprovado, obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem, retamente, de forma correta, a palavra da verdade. Então, Mateus, ele tinha como se apresentar e não tinha do que se envergonhar, porque deixou ser transformado pela palavra, pela presença de Jesus, pelos ensinos de Cristo. Ele foi um homem que realmente foi alcançado interiormente pelo evangelho de Jesus. Então, é impressionante a mudança que esse homem sofre de onde ele estava como publicano, que era difícil largar esse cargo, era difícil abandonar isso aí, era envolver-se com muito dinheiro. Mas Mateus abandonou tudo isso aí para seguir Jesus. Podemos dizer que ele deixou nada por tudo. A vida que ele tinha de Jesus era uma vida nada, significava nada. Então ele deixou nada por tudo, que Cristo é tudo que nós temos. Autoridade. A canonicidade e a autoria de Mateus desse evangelho eram incontestáveis na igreja primitiva. Eusébio, por volta de 265 a 339 depois de Cristo, cita Orígenes, por volta de 185, 254 depois de Cristo. Entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na Igreja de Deus sob o céu, aprendi com a tradição que o primeiro foi
escrito por Mateus, que fora publicano e posteriormente, um apóstolo de Jesus Cristo, e fora escrito para os convertidos do judaísmo. Então, observe, ele tinha um público-alvo, Mateus. O público-alvo dele era os judeus que haviam se convertido, abandonado a tradição judaica para seguir a Cristo Jesus. Abandonado a tradição judaica para seguir a Cristo Jesus. Esse era o objetivo de Mateus. Ele queria que acontecesse com seus irmãos judeus o que aconteceu com ele ao encontrar-se com Cristo. Por isso ele escreveu de forma precisa, cuidadosa e meticulosa aos judeus. É evidente que esse evangelho foi escrito em uma data relativamente precoce, antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo. Alguns estudiosos propuseram uma data mais próxima do ano 50 depois de Cristo. São aproximações, não são afirmações diretas e concisas. São apenas algumas observações. Para uma discussão mais aprofundada de algumas questões relacionadas à autoria e à data desse evangelho, especialmente o problema sinóptico, ver a introdução que nós vamos ver lá em Marcos. A gente vai estudar a introdução de Marcos, você vai ver algumas explicações dentro do que nós vamos ter aqui, os desafios de interpretações de cada um desses evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a gente vai entender um pouco mais que Mateus é de fato o autor deste evangelho. Pano de fundo e cenário. O toque judaico do evangelho de Mateus é excepcional. É evidente, mesmo na genealogia inicial, que Mateus remonta apenas até Abraão. Em contraste, a genealogia de Lucas, com o objetivo de mostrar Cristo como o redentor da humanidade, remonta até Adão. Lucas 3, 23 ao 38. O propósito de Mateus é um pouco mais estreito, demonstrar que Cristo é o rei e o Messias de Israel. Esse evangelho cita mais de 60 vezes passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo cumpre todas aquelas promessas. Olha que coisa. Então Mateus ele foi muito específico quando ele tratava de Jesus para os judeus. Ele tinha que provar que os profetas em quem os judeus acreditavam, segundo a Tanar, era de fato um apontamento para Jesus. Ele tinha que mostrar que na Bíblia judaica, o Tanar, estava Cristo profetizado. Estava Cristo sendo revelado. Então Mateus ele foi realmente preciso quando ele fala de Cristo para o judaísmo. Ora, o que foi que ele fez? Ele pegou as profecias principais e foi mostrando e provando que todas elas se cumpriram em Jesus. E não há, pelas profecias, pelo Taná, como duvidar de que Cristo é de fato o Messias. De que ele é de fato o enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Como rejeitaram, ele voltou-se para os gentios. Mas ele é muito preciso nessa questão de mostrar aos judeus como Jesus cumpre cabalmente as profecias principais do Antigo Testamento. Pelo menos 60 vezes. Isso é muito significativo para os judeus. Quem leu do judaísmo o que Mateus escreveu e não creu porque não quis. Porque as evidências são claras e precisas acerca de Jesus. A probabilidade de que o público de Mateus tenha sido predominantemente judeu é mais evidente por vários fatores. Mateus costuma citar o costume judeu sem explicá-lo, em contraste com os outros evangelhos. Marcos capítulo 7, versículo 3, João 19, 40. Então, os demais explicam alguns costumes. Mateus fala sobre os costumes judaicos e não explica eles porque o público que está recebendo o evangelho que ele escreve é justamente o público judaico que conhece de forma muito precisa os seus costumes. Os demais evangelhos, eles explicam por quê. Eles não escrevem ao povo judeu. Marcos, por exemplo, escreve ao povo de Roma, à igreja em Roma. Ele escreve ali e é ditado por Pedro. Ele está escrevendo o que Pedro está dizendo. Mas o seu público é gentil. João também escreve à igreja. A igreja é mista. Ela tem pessoas que são
de Israel pessoas que são das outras nações. De forma que quem é da igreja não pode dizer-se que eu sou país tal, eu sou nacionalidade. Não importa de qual nacionalidade você é. É importante se você é ou não parte da igreja. É isso que importa. Então, esses dois não se atêm muito para explicar os costumes judaicos, como Mateus também. Quer dizer, esses dois se ocupam, de fato, para explicar. Eles citam um costume, eles querem explicar. Mateus não se ocupa com isso, porque ele escreve também para um público judeu que entende bem sobre os seus costumes. Ele se refere constantemente a Cristo como filho de Davi. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 15, versículo 22. Capítulo 20, versículo 30. Capítulo 21, versículo 9 e 15. Capítulo 22, versículo 42 e 45. Então ele fala muito isso, e isso é muito importante. Mateus até protege a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus, referindo-se ao reino dos céus. Porque essa frase ela aparece muitas vezes mesmo no Evangelho segundo Mateus. Então ele evita usar o nome de Deus, Hashem, para que não fira a sensibilidade, a meticulosidade cuidadosa dos judeus quando se refere ao nome de Deus. Então ele procura de todo momento, evitar constantemente falar o nome de Deus. Por isso que ele aproveita e fala a reino dos céus e não reino de Deus. Isso é muito importante dentro do Evangelho segundo Mateus. Aleluia. Mateus até protege a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus, referindo-se ao reino de Deus como reino dos céus. Todos os principais temas do livro estão enraizados no Antigo Testamento e se estabelecem à luz das expectativas messiânicas de Israel. O uso do grego em Mateus pode sugerir que ele estava escrevendo como um judeu palestino para judeus helenistas em outros lugares. Então, por isso que ele usa bem o grego, porque ele não escreve aos judeus que são extremamente hebraicos, mas helenistas, que são judeus que falam grego. Tá? Então, olha só como Mateus ele é especial na sua escrita sobre Jesus. O que são os evangelhos? São maneiras de apresentar Jesus para públicos diferentes. Para cada público, um tipo de mensagem, um tipo de transmissão. Deus te abençoe, te dê graça, te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Ainda a parte 2 desse vídeo. Paz!